Fala galera, seja muito bem-vindo a esse canal. Nossa, é muito difícil fazer social com uma câmera, porque como que eu vou fazer social com uma câmera? Mas enfim, seja muito bem-vindo ao canal, espero que você aproveite os vídeos e que a cada vídeo você seja mais tocado por Deus. Talvez você nem acredite em Deus, mas eu acredito que Ele vai te tocar porque Ele acredita em você. E antes de começar qualquer coisa, eu quero te falar, cara, Jesus te ama. Então, dá uma olhada no que Deus tem trabalhado comigo na minha vida nesses últimos dias. Vou ler uma passagem aqui da Bíblia. Mateus 8:23. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com tanto medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhes obedecem. O que Deus tem trabalhado comigo é a respeito de fé, cara. Jesus pergunta, por que vocês estão com tanto medo? E depois ele fala, como é pequena a sua fé? Jesus está falando o seguinte, homens de pequena fé, homens, quando eu falo homens é a humanidade, homens de pequena fé têm medo. Medo do quê? Das tempestades e de tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Presta atenção que Jesus não questionou eles a respeito de tipo assim, por que vocês estão vindo me chamar, me acordar? Não. Jesus, ele sente prazer em ser chamado, em pessoas que chamam ele, recositado, sei lá. Jesus sente prazer quando as pessoas vão até ele e pedem ajuda, só que ele pergunta, por que vocês vêm a mim com medo? Por que vocês não aumentam essa fé? Por que vocês não têm uma fé maior, entende? Então Jesus está falando o seguinte, se você está tendo medo das situações da sua vida, medo do que está acontecendo atualmente, medo é um sinal que nossa fé está pequena. Olha, mano, Jesus estava dormindo, cara. Jesus estava dormindo, é tipo total contrário ao medo. Entendeu? Dormir, quem dorme não tem medo. Geralmente quem tem medo não consegue dormir. Daí parece que Jesus vai exercitando a nossa fé, né? Ele sempre vai trabalhando para que a gente cresça na nossa fé. Mesma coisa com os discípulos. Você vai um pouco mais adiante, Mateus 14, do versículo 22, a passagem fala o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas violentas e o vento forte. Então, mesma coisa. Ondas violentas, vento forte, está inundando. A única diferença é que dessa vez Jesus não estava no barco. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Olha o medo aí de novo. A falta de fé. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Daí, peraí, já deu uma... Eu acho que já deve ter dado uma aliviada, né? Peraí, Jesus, ele já acalmou o mar? Pode até ser. Daí, foi um corajoso lá, o famoso Pedro, e falou, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, Jesus, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse Jesus. Por que você duvidou? Então Jesus entrou no barco, o vento parou e todos adoraram ele. Homens de pequena fé, homens é a humanidade, não se esqueçam disso, duvidam. Como assim duvidam? Duvidam das tempestades? Não, as tempestades sempre virão, cara, na nossa vida. Mas duvidam de Jesus, duvidam do poder de Deus, duvida do que Ele pode fazer, duvida de quem Ele é, duvida que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem tudo sob o controle, que Ele acalma as tempestades, que Ele toma conta de você e duvida especialmente nesse caso da palavra de Deus. Quando Ele pisou para fora do barco, Ele não estava pisando só na água, mas Ele estava pisando na palavra de Jesus, no venha. Repare que a decisão é de Pedro. Ele pediu um sinal, tipo, Senhor, se é você, por favor, me chama para que eu vá até você. E Jesus fala, venha, aí está o sinal de Pedro. Só que para ir, Pedro teve que deixar muita coisa no barco. Cara, ele deixou o senso comum no barco. Ele deixou o que ele cresceu, o que todo mundo sabe. Se você pisar na água, eu tenho certeza, eu garanto para você que você vai afundar. Então isso era o senso comum, isso que eu sabia, isso era o certo aos olhos humanos. Perceba que
12 discípulos. 11 ficaram no barco, um só que saiu. O senso comum, ele saiu do senso comum, ele saiu do padrão. Eu falo pra você, pra gente caminhar em fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, cara. Pra gente caminhar numa fé louca, uma fé louca por Jesus, uma fé que não olha os problemas, não olha nada, não olha o impossível, mas sabe que Deus é o Deus do impossível, cara. Muitas vezes temos que sair do senso comum, temos que parecer loucos, temos que morrer para nós mesmos. Pedro deixou tudo que ele acreditava para trás, para ir andar com Jesus, para ir e ter com ele no impossível. E eu falo para você, essa é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida, que eu faço na minha vida, porque pra falar com vocês, cara, Deus tem trabalhado isso comigo. Tem um problema que muita gente fala que cristianismo é chato, é um monte de regra, pastor tentando... Vocês sabem como que é. O problema de quem detona o cristianismo é que não caminha na fé que Jesus propõe pra gente. Eu não tô tratando aqui a respeito de salvação, cara. Eu estou falando a respeito de não ser crianças espirituais. Quando nós começamos a crescer na fé, começamos a ter aventura com Cristo, escrever a nossa própria história com Ele, cara. Escrever a sua própria história com Jesus, é aí sim que a vida passa a ser legal, cara. O nosso desafio, na verdade, todos os dias é andar na fé, é pisar para fora do barco. Todos os dias Jesus fala, vem, cara. O problema, muitas vezes, que eu vejo, primeiro ponto, é a gente fica pedindo testes, confirmações, a gente pede confirmações. Tipo, Jesus, se é isso mesmo, confirma. Se é assim que eu deveria agir, confirma, responde, mostra pra mim. E eu falo pra você, meu, Jesus já deu a palavra dele. Nós já sabemos o que a gente tem que fazer. Sim, a gente tem que pedir orando direcionamento, sim, e ele responde essas orações. Mas também temos que ter noção que muitas vezes ele responde do jeito que a gente não quer. Eu li um livro esses dias que falava a respeito de Gideão, quando ele pede muitas confirmações, tipo assim, eu coloco a lã e vai estar molhada, depois se a lã estiver molhada, depois por favor, se o orvalho estiver ali, ele pede muitas confirmações. E o cara no livro, ele falava assim, o autor, eu não lembro quem era o autor, ele falava o seguinte, que Gideão estava sendo fraco na fé. Não tem nada de errado em nós pedirmos confirmações a Deus do que devemos fazer. Mas tem muito errado quando nós não paramos de pedir confirmações e estamos esperando que algo supernatural, que Moisés desça do céu e venha falar conosco, entendeu? Quando a gente espera tanta coisa e tipo assim, Deus já falou conosco, que a gente não ouve a voz suave e sensível do Espírito Santo, cara, a gente está falhando na nossa fé. A gente está duvidando da palavra de Deus. Então, fracos na fé são aqueles que duvidam da palavra de Deus e aqueles que têm medo do que está por vir. Mas você vai falar, mas Levi, é impossível, cara. É impossível não ter medo, é impossível duvidar. Eu duvido, Levi, que você não duvida. Cara, é uma luta diária contra nós mesmos, para não ter medo e não duvidar. Mas é a nossa escolha não ter medo e não duvidar. É a nossa escolha acreditar no Deus que a gente serve. Porque Jesus está no impossível. Pisar no impossível, pisar para fora do barco, cara, é a melhor decisão. Porque nós somos feitos para isso. Fomos feitos para andar com Jesus sobre as águas. Nós somos feitos para estar com Ele. E eu falo para você, se nós errarmos, se nós falharmos como Pedro falhou, cara, a Bíblia fala que imediatamente Jesus pegou ele. Então saiba que se você estiver caminhando em fé, caminhando no impossível, e se você por algum acaso falhar, você vai estar mais próximo de Jesus. E Ele vai estar mais próximo de você para te tirar, e para te ensinar, e para te ajudar. E cara, a sua vida não vai ser igual. Então, eu não sei qual a situação da sua vida, qual a hora da sua vida que você sabe que você está falhando na fé. Você viu os sintomas, medo, dúvidas, eu falo para você, pare com isso, meu. Pare de viver um cristianismo morno, sem graça, mas pise em fé, viva em fé, porque Deus se agrada disso. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Eu oro para que o Espírito Santo continue falando no seu coração e te convença a sair daqui desse vídeo e mudar a sua vida verdadeiramente, e andar em fé, sabe? Em tomar todas as decisões que você vai tomar a partir da sua vida, olhando para Jesus, ok? Fica com Deus, cara, e não se esqueça, Jesus te ama, Ele tá com você. Até mais.